Olá, vamos dar prosseguimento à série A Paixão de Cristo segundo Pedro. Nós podemos ver os discípulos no cenáculo, a gente já constatou a situação em torno do cenáculo ali na cidade de Jerusalém. Vimos como o Espírito Santo foi enviado por Deus para ajudar os discípulos. Vimos Pedro ser escolhido para representar a Igreja de Cristo. Nós também comentamos sobre como Deus, volta e meia na história da sua relação com a humanidade, ele recorre à natureza como reforço de argumentação para chamar a atenção dos homens para verdades que precisam ser ditas. E esse momento que nós estamos aqui trabalhando é um momento muito importante, um momento fundamental em que Deus chama a atenção das pessoas de uma forma sobrenatural, de uma forma extraordinária, para falar, para transmitir a sua mensagem. E agora, neste momento, no discurso de Pedro, o primeiro discurso público em defesa de Jesus, Pedro ele vai fazer algo muito corajoso. Diante dele estão milhares de pessoas de toda a cidade de Jerusalém. Diante dele estão ali representantes da elite religiosa. E Pedro agora vai encarar a multidão e ele já tinha começado a falar dos erros cometidos pelos líderes religiosos de Israel, os religiosos legalistas de Israel, e agora Pedro ele vai falar de forma contundente, de forma clara, ele vai fazer aqui uma denúncia. A gente está vivendo hoje no Brasil um momento difícil, um momento crítico, em que nós precisamos orar para que Deus dê uma saída para esse país. Agora, neste momento aqui também, Israel estava vivendo um momento muito crítico. E o que Pedro está fazendo aqui, na força do Espírito Santo, a tão falada Operação Lava Jato aqui no Brasil, perto disso que a gente está estudando aqui, a Lava Jato é fichinha. A Lava Jato é fichinha. E a gente vê aqui em Atos 2:23, Pedro falando: tomando vós o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Neste que é um dos trechos mais duros e arriscados do discurso, afinal, a gente já viu que a elite religiosa de Israel tinha uma certa influência com o Império Romano, e Pedro aqui confronta esse pessoal. Pedro denuncia os legalistas religiosos de Israel como os mentores intelectuais da morte de Jesus e revela que os mesmos contaram com soldados romanos para a realização do trabalho sujo. O apóstolo ainda acrescenta que os romanos eram injustos, Atos 2:23. De fato, Mateus registra os abusos de autoridade e o uso de força excessiva por parte dos soldados do governador contra Jesus. Além de açoitarem o mestre, diz o texto que eles, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e em sua mão direita uma cana, e, ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E, cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. Mateus 27, verso 29 e 30. Agora vamos ver aqui, a gente vê uma coisa muito séria. Os líderes religiosos estão sendo aqui acusados por Pedro de ser os mentores intelectuais da morte de Jesus. Sabe qual é a questão aqui? A versão predileta dos membros do Sinédrio, dos anciãos, dos fariseus e essa turma aí, eles dizem o seguinte: olha, a morte de Jesus foi o seguinte, foi o povo que pediu, ou melhor, foi Judas quem traiu, o povo quem pediu e os romanos que mataram. Nós não temos nada a ver com a morte de Jesus. Essa era a versão predileta
dos líderes religiosos de Israel, né? Eles queriam ficar completamente isentos do que tinha acontecido com Jesus. E, de certa forma, estavam conseguindo isso, né? Como se tivesse sido um crime perfeito. Eles foram os mentores intelectuais e estavam se passando por santos. Mas aqui Pedro acaba com a paz deles, acaba com essa farsa. Pedro está desmascarando as pessoas que nos bastidores, por baixo do pano, trabalharam intensamente para que Jesus fosse morto. A primeira ação, a gente vai provar isso agora. A primeira ação coordenada para matar Jesus foi ordenada por Herodes, quando Jesus tinha menos de 24 meses de vida. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Mateus 2,16. Antes da execução deste infanticídio, o anjo do Senhor avisou José em sonhos: levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Mateus 2,13. Cerca de 28 anos depois, e após Jesus ser batizado, os frequentadores da sinagoga de Nazaré, cidade onde Jesus cresceu, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Lucas 4:29. Depois de Herodes e dos conterrâneos nazarenos, foi a vez dos fariseus esboçarem um plano para matar Jesus. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Mateus 12:14. E Marcos informa que estas articulações iniciais dos fariseus, essas articulações foram feitas com os herodianos. Mateus 3:6. Um outro Herodes também tentou pôr fim à vida de Jesus. Naquele mesmo dia, chegaram os fariseus, dizendo-lhe: sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Lucas 13:31. Vemos aqui quantas movimentações, desde Jesus pequeno, desse pessoal, autoridades políticas de Israel, fariseus, herodianos, que queriam matar a Jesus. No outro momento, relata João que os judeus pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. João 8:59. No entanto, a ideia só ganhou ainda mais força um bom tempo depois, quando o chefe dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, se reuniram no palácio do sumo sacerdote. E qual foi o assunto? Diz o texto, Mateus 26:13-4, cujo nome era Caifás, e juntos planejaram prender Jesus à traição e matá-lo. Como disse Mateus 26:13-4, os judeus, mais precisamente os príncipes dos sacerdotes, os fariseus, saduceus e herodianos, temiam Jesus porque eram desafiados por ele. Eles constatavam que a ação de Jesus estava minando-lhes a autoridade, o poder e a influência que exerciam sobre o povo. O status quo das elites religiosas e políticas de Israel estava sendo ameaçado como não era há décadas. Prova disso, a gente vai dar prova disso aqui, é o que disseram depois que Jesus ressuscitou a seu amigo Lázaro. Agora, essa prova nós vamos ver no próximo vídeo de A Paixão de Cristo segundo Pedro. Até lá!